Faz quase 6 anos que eu fiz esse vídeo aqui com o Henrique do Quadro em Branco. Na época, a intenção principal era falar sobre consumo de pornografia, principalmente tendo em vista que os nossos públicos eram compostos majoritariamente por uns moleques mais jovens, que ainda estão desenvolvendo a cabeça, tentando se achar no mundo, justamente nessa fase mais vulnerável, e tentar mandar a real sobre um tema importante que é muito fácil de se perder no discurso. Para desenvolver o assunto, eu falei de um curta-metragem que se baseava bastante na história de um cara chamado Elliot Rodger, que era um incel no sentido mais literal da palavra. Tudo isso para explicar pro público o que era esse movimento do celibato involuntário. Dos caras que culpam as mulheres apenas por existirem e que vivem num mundo de delírio por causa do complexo de inferioridade. E pois bem, 6 anos depois, parece que todo moleque de 15 anos na internet é desse jeito. Ele disse o seguinte, tinha que ser mulher. Essas mulheres malditas de merda nunca falham. Aí você vai ver o perfil do Matheus. Ele é MGTOW, Red Pill, Based, Sigma, Alpha, QI 138, ele é gênio. Na verdade, você é um grandíssimo filho de uma puta. E se até uns caras como o Nando Moura e o grande Peter Nerd estão se tocando agora de que tem uma galera se passando pra caralho, criando umas células e subgrupos que vão atacar esses mesmos caras quando eles percebem que tem que dar uns passos pra trás e falar que não é tão legal assim ficar atacando minorias de forma totalmente gratuita. Essa é uma forma da gente entender que tem algo estranho de verdade acontecendo. Aliás, vendo essa treta recente do Nerd tentando racionalizar com os caras, xingando a Bella Ramsey por causa de The Last of Us 2, eu descobri que ele tinha me bloqueado no Twitter, mas eu não lembro de ter interagido com ele. Mas é muito provável que eu já tenha enchido o saco dele no Twitter alguma vez e nem lembro. E esse vídeo aqui não é pra tirar onda com incel, que são adolescentes que claramente estão perdidos na vida. É pra tentar entender de onde saiu tanto moleque cheio de ódio no coração. E como que eles são sugados pra esse submundo. O que foi que aconteceu? De onde veio essa radicalização? Depois de 6 anos sem encostar nesse assunto, eu acho que é hora da gente tentar entender algumas coisas. Before, what you're trying to do was called negging. It was called reverse psychology, and incels didn't invent it, Bugs Bunny did. Antes de existir a Red Pill, havia o jogo. The Game, em inglês, que era tipo a bíblia dos pick-up artists, que é uma classe de homem que sobrevive até hoje, mas que em grande parte evoluiu para outros derivados, como incels, MGTOWs ou Sigmas, etc. Vocês sabem. Basicamente, os caras já odiavam a mulher e as viam como objeto, mas esses eram objetos que tinham aspirações de conquista. Claro que eles abordavam isso da forma mais infantil, machista e burra possível, pagando algum malandro que tava tirando dinheiro de otário, dando os piores conselhos possíveis pra você pegar a mulher. É como se fosse uma side quest de PS2, faça essas coisas e é impossível ela não querer te pegar. São coisas como negging, o que o Rick acredita como criação do Pernalonga, que são elogios que têm como objetivo minar a confiança da mulher e deixar ela mais suscetível aos seus avanços. E realmente menosprezar uma mulher com certeza vai deixar você irresistível aos olhos dela. Tipo, nossa, belos óculos, eles distraem do seu nariz horrível ou alguma coisa assim. E se você forçar um pouco a memória, vai lembrar do Howard em The Big Bang Theory fazendo exatamente isso. Mas eu acho que eu não preciso convencer ninguém de que The Big Bang Theory era machista e muito ruim. Isso estabelece uma coisa, que já faz tempo que tem gente tirando dinheiro de homens frágeis, desesperados por algum tipo de companhia, mas que também não se ajudam em nada ao enxergar mulheres apenas como objeto, vamos deixar isso claro. E com isso, pensamentos e teorias completamente estúpidas se desenvolvem e se disseminam. Tipo aquela coisa toda da porcentagem de 20% dos homens atraentes que ficam com todas as mulheres e aquilo de não sobrar nada pro Betinha. Todas essas besteiras que não significam porra nenhuma no mundo real. E o que isso tem a ver com Red Pills, MGTOWs, Sigma, Pickup Artists e todos esses sinônimos é que nenhum desses grupos consegue ver o óbvio. Ao enxergar mulheres como seres humanos, pessoas normais, tudo isso se torna loucura, um delírio coletivo. E o ponto é que tem muito, mas muito moleque mesmo preso nesse delírio coletivo. Por quê? Tem gente criando um mercado para poder vender a solução em forma de curso ou de livro te ensinando a não ser otário. Spoiler, você já foi otário ao pagar dinheiro por isso. Tem gente que se beneficia política e socialmente de uma juventude radicalizada e conservadora. São fáceis porque elas são pobres. Eu fico irritado porque Matrix é um dos melhores filmes dos últimos 30 anos. É
É uma revolução do cinema, uma história dirigida por duas mulheres trans que claramente é uma alegoria para essa vivência, paralelamente a ser um dos maiores blockbusters de ação de todos os tempos. Tudo isso para uma cena com elemento visual e expositivo como a pílula vermelha virar o símbolo de um movimento cujo objetivo é acordar os homens para uma realidade que só existe se você acha que vive dentro de um anime. A gente pode diferenciar um incel clássico de um Red Pill com o exemplo do famoso calvo do Campari. Esse é um cara que fala várias besteiras ridículas, coloca a mulher como inimiga natural do homem que tá ali pra destruir e roubar tudo que ele construiu, mas que no fundo deseja um relacionamento com o ideal de mulher submissa, que é uma fantasia conservadora. O lance é que essa galera se multiplicou tanto que eles se dissolveram em diferentes categorias, e eles odeiam mulheres de formas diferentes. Outro filme que se perdeu completamente dentro da estética cafonérrima da internet foi o Psicopata Americano. Vocês não são assim, caras. Why isn't it possible? It's just not. Why not, you stupid bastard? O Psicopata Americano é mais uma daquelas coisas que as pessoas simplesmente entendem da forma que elas acham mais legal e estética. Tipo o Clube da Luta, Blade Runner do Ryan Gosling e sei lá, Tropa de Elite. No, I'm in touch with humanity. É sobre a total falta de conexão humana que os super ricos como Patrick Bateman exibem. Sobre a guerra de egos, a obsessão por coisas estúpidas e superficiais, como quem tem o cartão de visitas mais caro ou quem consegue uma reserva no restaurante exclusivo. É o declínio do sonho americano e vocês sabem que eu adoro essa merda. But lately I'm getting the feeling that I came in at the end. The best is over. Many Americans, I think, feel that way. Mas, como tudo nesses movimentos se baseia em criar uma realidade paralela, onde essa galera é a turminha Patrick Bateman, protagonista, psicopata, Sonic the Hedgehog, a estética do psicopata americano foi uma das coisas fundidas dessa cultura. E pronto, já fiz o paralelo necessário com a thumbnail. Oh, Morty, you've hardly touched your pills. I kinda had big pills for lunch and I gonna eat more pills. Mas beleza, tentando nos manter focados no tema do vídeo, de onde saiu tanto incel? Ou mesmo que tenha outro nome, de onde saiu essa leva de moleques que odeiam mulher? De onde vem essa mobilização para colocar a mulher nessa figura de espantalho? Então, eu acho que por ser homem e por usar as redes sociais, eu sei responder pelo menos um pouco disso. Tem muito cara, e mulheres também inclusive, que aprenderam faz tempo que é muito fácil reproduzir um discurso machista, conservador e disfarçado de zoeira ou até mesmo com zero ironia. E com isso adquirir de maneira muito rápida um público bem grande de moleques que tá buscando validação, sensação de grupo e gente que compartilha o mesmo pensamento, frustrações e ideologias que elas. Problemas esses que são normais para todo adolescente, a gente passa por essas coisas e fica confuso. Tudo tem uma importância gigantesca e parece que você passar vergonha na escola é motivo pra querer morrer. Só que agora a gente tá no período da história que novamente estão falando pra essa galera revoltada que tem um grupo que é a causa de todos os problemas deles. E que existe racismo reverso e que Hollywood é dominado pela cultura woke. Tá tudo interconectado e direcionado para o mesmo caminho com o mesmo objetivo. Converter essa juventude ao conservadorismo com raiva e ódio. Até algo bom, tipo focar nos seus objetivos, não deixar a percepção alheia medir o seu valor e parar de consumir pornografia. Todas as coisas que podem de fato melhorar a vida de alguém são distorcidas por uma ideologia como o MGTOW que distorce tudo para colocar a mulher como um tipo de inimigo idealizado. É como se fosse preciso criar um coringa para todos os moleques que estão fugindo da realidade acharem que são o Batman. E normalmente eu estaria mostrando completamente os vídeos de quem eu tô falando sobre, mas eu aprendo com os meus erros. E numa das únicas vezes que eu mostrei o conteúdo de uma pessoa que eu tava criticando diretamente, eu tomei strike no meu vídeo das falas sensatas e foi todo um efeito borboleta na minha vida. Curiosamente foi de uma youtuber que reproduzia um discurso muito machista, mas eu não faço ideia do que ela anda fazendo hoje em dia e também não tenho interesse em saber. O que importa é que o tempo todo nas redes está sendo direcionado pros jovens, principalmente pros meninos, esse tipo de conteúdo. O formato é muito simples e facilita de postar todo dia, de estar sempre em alta. É só pegar um vídeo que tá viralizando, colocar sua reação embaixo e juntar um monte de coisa sem sentido, mas que coloque a mulher como a raiz de todo mal. Ou você pode fazer a coisa mais cringe da história, que também prova que o público dessa galera é pré-adolescente e adolescente, e eles sabem, que é pegar o vídeo de uma mulher falando um discurso que você concorda e fazer a Nossa, vocês são muito cringe, cara. Pra vocês entenderem como é que funciona o conteúdo desses caras, todo vídeo é desse jeito aqui. Is what's coming to him. No more, no less. What are you talking about? 480,000.
Sempre fuja desse tipo de mulher. Como nós podemos ver agora, existem muitas mulheres que só estão interessadas no dinheiro que você fez produzindo drogas com seu professor de química. Elas vão te manipular e mentir para arrancar a sacola cheia de dinheiro que você tem. Também podemos ver aqui que mesmo careca, Walter White mantém a sua postura de homem alfa, ao contrário do Betinho do Pinkman. Eu sou um cu. Você é um cu. Correto. Eu sou um burro. Convicção. Eu sou um cu. Você é um... E para você aprender a não deixar a mulher arrancar o seu dinheiro, mesmo que você não tenha mulher e nem dinheiro, é só comprar o meu livro, Aprenda a Não Ser um Otário. O link tá na descrição. Eu fiquei com muito medo dos meus vizinhos verem essa cena agora e acharem que eu realmente tava falando essas coisas, não ironicamente. E entendam, o objetivo foi cumprido. O moleque médio de 15 anos hoje em dia tem o medo da vida dele de ser corno. De perder tudo que ele construiu pra uma mulher interesseira, mesmo não tendo construído nada e nunca tendo tido um relacionamento. Toda uma geração que nunca vai conseguir se relacionar de uma forma normal e saudável. Que acham que toda relação é um jogo que pra uma pessoa ganhar alguma coisa, a outra tem que perder. E a gente já tá sentindo claramente as ondas dessa disfuncionalidade social. E claro, um dos pilares dessa indústria é o de atacar os frágeis. E para criar mais fragilidade ainda, se instiga coisas como ansiedade e insegurança. Quanto mais moleques com esse complexo adquirido de inferioridade, melhor pro mercado de odiar mulher. E parece que agora a gente vai falar dela de novo. E aqui estamos nós, mais uma vez. Na época que eu fiz aquele vídeo, eu não sentia necessidade de abraçar ainda mais essa bandeira e continuar batendo nessa tecla do consumo de pornografia. Mas eu sinto que, desde então, criou-se o papo de dizer não a ela por outra série de motivos completamente diferentes. A maioria deles é egoísta e falha em reconhecer que essa é uma indústria horrorosa para as mulheres, feita por homens, para homens, e eu sei que vocês vão falar de OnlyFans, mas pelo amor de Deus, uma coisa de cada vez. Eu não vou nem tentar desenvolver essa discussão aqui, e eu sinto que essa não é uma conversa minha pra ter. A outra coisa é que, além de causar dependência, como o cigarro ou o tigrinho, o pornô confunde muita gente. Muitas pessoas jovens que assistem sem ter o menor contexto de vida real. Muitas gerações de homens e mulheres que acham que isso representa o sexo da vida de verdade. É como se todo mundo quisesse aprender a dirigir assistindo Velozes e Furiosos. E o que isso causa? Justamente a insegurança que deixa a pessoa jovem, em desenvolvimento, completamente perdida e frágil. Pronta pra direcionar esse ódio e revolta que você tá assistindo porque, de alguma forma, o pornô te faz sentir como se você tivesse um pau muito pequeno. Ou que as mulheres só querem ficar com esses caras musculosos que são os que aparecem nesses filmes. Isso sem contar todo esse delírio de ser corno que tem sempre contornos muito racistas. E é um fetiche de gente estranha que se inseminou no inconsciente coletivo. Tá acontecendo uma coisa muito maluca agora. E eu não tô aqui pra julgar se você consome ou não conteúdo adulto. Novamente, essa não é minha bandeira. Mas a forma como todas essas coisas juntas é uma fórmula pra botar qualquer moleque em depressão, revoltado e pronto pra fazer merda na internet, é algo que a gente já devia estar prestando atenção há muito tempo. Uma coisa alimenta a outra, é um ciclo vicioso muito escancarado porque se consome mais pornô porque o sexo se tornou uma coisa de outra dimensão, que é controlada pelas mulheres malvadas que só aceitam os caras mais desejáveis. O Shads com o maxilar mogado de Sonic the Hedgehog ou qualquer merda assim. Aí depois ele fica mais inseguro por causa de tudo isso que ele consumiu, com medo de ser traído num relacionamento que ele nem tem. E atenção agora, você não precisa ser um corno hipotético. Você não precisa cair nesse papo e entrar nessa depressão profunda que não tem caminho nenhum pra fora. Só tem mais ódio e mais depressão lá dentro. Nem tudo é sobre você e nem tudo é uma conspiração. Nem toda interação social é um jogo que precisa ser jogado e ganho. Você pode viver uma vida normal e completa sem ter que odiar a mulher, ninguém vai te impedir. E eu sei que uma boa parte do meu público tá exatamente nessa fase da vida e, caras, vale a pena mandar esse papo pros seus amigos da escola ou de qualquer tipo de convívio que você tá vendo que estão sendo consumidos por essa merda. Que estão se perdendo no personagem porque isso é cringe, pai. Falando sério agora, eu espero mesmo que os jovens consigam em algum momento se desprender e realizar que essa é uma retórica completamente infantil, birrenta e misógina e consiga olhar pro céu e sorrir de novo. E eu prometo que para isso você não vai precisar tomar nenhuma pílula. Fala galera, Felipe aqui e pega a visão.
eu vou distribuir o meu livro de graça agora. E eu tô falando sério. De todas as coisas que eu já escrevi, a minha história preferida se chama de Verde e Amarelo, e dentre os personagens desse livro, a gente tem um incel viciado em pornografia. E eu vou deixar o PDF de graça aqui pra vocês na descrição, é só clicar e baixar. Eu tô fazendo isso porque o corno que eu baseei pra fazer a paródia cobra pelo livro de merda dele em PDF, e eu principalmente vendo os meus em edições físicas. Mas eu gostaria que o maior número de pessoas possível lesse esse livro. Então é isso, leiam de Verde e Amarelo de graça, deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau.